Olá, estamos com a missão de fazer um diagnóstico das potencialidades das regiões mineiras e discutir as possibilidades de crescimento, principalmente nesse momento de crise. O programa de hoje vai discutir as principais demandas, entraves e gargalos para o desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte e do território central. Nossos convidados são parlamentares ligados a essas regiões, vão falar também das ações da Assembleia nos últimos anos e que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Para essa conversa estão conosco os deputados Marília Campos, do PT, Irã Barbosa e Ivair Nogueira, ambos do MDB. Fique com a gente nesse Assembleia Debate que está só começando. Primeiro, agradecer a presença dos parlamentares com a gente. Muito obrigada pela presença. Espero que esse debate, assim, pelo menos explique para as pessoas que estão em casa como que é possível a gente desenvolver a região, principalmente a região metropolitana de Belo Horizonte, nesse momento de crise econômica. Queria fazer uma rodadinha inicial. Acho legal a gente falar do que vocês pensam que seriam os principais gargalos hoje, começando com o deputado Ivair. Pois é, nós estamos vivendo um momento crítico, né? Eu acho que são vários gargalos que impedem o crescimento ou, na verdade, tem um crescimento desordenado. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando tinha o Plambel, que cuidava da organização aí da região metropolitana, e agora, recentemente, foi mudado, tem a agência metropolitana, mas eu creio que muitos problemas têm afetado diretamente o crescimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Por exemplo, nós temos a falta do metrô, que há 30 anos atrás foi prometido chegar até Betim, chegar ao Barreiro, né? Nós temos a questão do transporte coletivo, que hoje é de má qualidade, não tem atendido. Nós temos a questão do acesso, do chegar e sair de Belo Horizonte. Nós temos aí uma via expressa muito complicada, já hoje com um grande fluxo de veículos, é uma 381 também. E com isso, às vezes, afeta até a produção de uma Fiat Automóveis, que depende, né, já que ela trabalha no sistema Just Time, e ela tem sido prejudicada muito. Os empresários da região do Senhor, que é mais Betim, né? Eles têm reclamado muito disso? Muito, têm reclamado muito. Da logística. Né? E nós temos aí a questão dos lixões, nós temos a questão da mobilidade urbana, nós temos vários temas a serem discutidos aqui que eu acho que afeta diretamente. Nós não podemos ter, por exemplo, uma cidade igual Betim, foi prometida há 30 anos o metrô, que hoje as pessoas nem acreditam mais. Mas pelo menos um trem metropolitano, eles dão prioridade ao transporte de carga. Tudo bem que a carga é importante, ela não pode ter nenhum problema ali de congestionamento, mas eu acho que o trem metropolitano, com pouco dinheiro, você poderia voltar ao passado, que antigamente era chamado de subúrbio, né? E hoje o pessoal precisa de um subsídio e esse transporte era subsidiado, eu acho que de grande interesse. Nós temos a questão da segurança pública, né, que está um caos, né? Os efetivos, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, não atendem à demanda necessária. No caso da de Betim, por exemplo, nós estamos com a deficiência de mais 300 policiais. Aí não há nenhum comandante, não há delegado que consiga dar à população aquela segurança necessária e nós vivemos num clima de insegurança. Prova disso foi os ônibus que foram incendiados aí, na região metropolitana como um todo, né? E eu acredito que são várias ações, são vários desafios que o próximo governante vai ter que enfrentar para colocar o trem nos trilhos. Ok. Deputada Marília, a questão do transporte para a senhora é importante também, como gargalo e como desafio. Vamos considerar primeiro o seguinte, o cidadão hoje, ele mora em Betim, mas trabalha em Contagem, às vezes estuda em Belo Horizonte. Então, nós não temos hoje um cidadão e uma cidadã que mora e trabalha apenas numa cidade. Ele é um cidadão metropolitano. Então, é a partir desse entendimento que nós temos que pensar em políticas públicas que facilitem a vida desse cidadão e dessa cidadã. A questão do transporte coletivo. É insustentável esse transporte coletivo que a gente tem, esse transporte público. Primeiro, o transporte rodoviário, que é completamente insuficiente, ineficaz, né? Quem mora em Ribeirão das Neves ou quem mora em Esmeraldas, por exemplo, quem mora em Esmeraldas hoje gasta 4 horas de ônibus para trabalhar em Belo Horizonte e um transporte caríssimo, né? É humanamente então, impossível. se você considera hoje a vida do cidadão
metropolitano, é insustentável essa política pública do transporte coletivo, particularmente o transporte rodoviário. E o transporte ferroviário, que é a nossa briga agora em Minas Gerais, para aproveitar este momento onde poderão ser renovadas as concessões e garantir investimento para investir na malha ferroviária, particularmente no transporte de passageiros, nós temos trilhos que passam em 22 cidades. Se a gente colocar transporte de passageiros, colocar o trem nessas cidades, particularmente no colar metropolitano, a gente garante mais qualidade de vida. Mas eu acho que o problema nosso não é só transporte, infelizmente. O problema do saneamento também, né? Nós temos várias cidades hoje na região metropolitana que são abastecidas com caminhão-pipa. Ribeirão das Neves tem problema de abastecimento de água, Esmeraldas tem problema de abastecimento de água, Brumadinho tem problema. Eu fiz audiências públicas em todas essas cidades para discutir o seguinte, que era importante a Copasa intervir e garantir o fornecimento de água regular para o cidadão e para a cidadã. Então, pensar em desenvolvimento da região metropolitana, nós temos que garantir infraestrutura. Infraestrutura é transporte, é pavimentação asfáltica, é saneamento básico e enfrentar um grande problema hoje das cidades que estão em torno de Belo Horizonte, que são os loteamentos clandestinos. Loteamentos clandestinos que vão lá, vendem o lote mais barato, sem água, sem luz, sem pavimentação asfáltica, sem equipamentos públicos como educação e saúde, e o cidadão reivindica o tempo todo das prefeituras esse investimento depois que ele já está morando lá. Essa é uma situação gravíssima da região metropolitana. Então vamos destrinchar esses pontos depois. Deputado Irã, só rapidamente, no geral, o principal gargalo ou principais? Acho que o principal, o Ivair e a Marília já falaram, o transporte público é realmente o grande gargalo, porque o grande problema da região metropolitana foi a falta de planejamento. Quando você tem o acesso tão longe a hospitais, a escolas, a meios diferentes de educação, ao emprego, você cria a necessidade de mobilidade. Você cria a necessidade de mobilidade e não tem uma mobilidade que funciona, você, obviamente, vai colocar esse caos todo que a gente está vivendo. O ideal não seria o cidadão sair de Esmeraldas ou de Betim para ir trabalhar em Belo Horizonte, por exemplo. Seria ele conseguir ter acesso às mesmas coisas nessas mesmas regiões. E esse é um grande problema que precisa ser enfrentado até de maneira macro, ou seja, o Estado tem como fazer sem burocratizar, que esse é outra grande questão também. A burocracia que se enfrenta quando se quer resolver esses problemas coletivamente. São as hierarquias entre prefeitura, entre a agência metropolitana, entre diferentes órgãos do Estado, que criam uma burocracia que muitas vezes acaba mais atrapalhando o desenvolvimento do que ajudando. Como foi falado aqui pelos deputados e também pelo deputado Irã, a questão do transporte ferroviário, né? Com a intenção de reforçar esse transporte ferroviário e fortalecer essa modalidade em Minas, a Assembleia criou uma comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Os deputados pretendem debater o potencial do transporte ferroviário de cargas e passageiros em Minas. A primeira linha férrea no estado foi construída em 1867, ainda na época do Império. Em 1961, as ferrovias mineiras chegaram a ter 8.400 quilômetros de extensão, segundo historiadores. De lá para cá, trens, estações e trilhos vêm perdendo espaço para rodovias e sofrendo com o abandono do poder público. Atualmente, 3 empresas têm a concessão federal para operar em Minas. As companhias utilizam apenas 1/3 da malha disponível, o que faz com que as ferrovias representem apenas 30% da estrutura de transporte de cargas e passageiros. Nós temos uma linha abandonada, que é a Bahia-Minas, e que passa pelo Jequitinhonha, e que pode perfeitamente retirar toda a produção, que hoje tem que enfrentar um caminhão até o Porto de Santos, até o Porto do Rio de Janeiro. Sendo que, se tivéssemos a linha férrea, toda essa produção poderia ser escoada para o Porto de Caravelas, na Bahia, por exemplo, muito mais próximo. A nova comissão vai realizar audiências e debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados. Temas como a importância da ampliação das ferrovias no estado farão parte das discussões. Uma lei federal aprovada no ano passado é vista como uma oportunidade pelos deputados.
A norma renova os contratos de concessão, mas garante contrapartidas das empresas e a criação de um fundo para a conservação e melhorias da malha. A palavra aqui para a deputada Marília Campos, que é vice-presidente da Comissão Pro Ferrovias. Já tem novidades, vocês já estiveram na Agência Nacional de Transporte Terrestre. O que foi falado para vocês lá? Pois é, muito importante a nossa articulação hoje. Imaginem que, Irã e Ivair, que os recursos que poderão vir da renovação das concessões das ferrovias, já existe um acordo, projeto para investir tudo em São Paulo. Em São Paulo está fazendo um ferroanel, está compartilhando transporte passageiro e transporte cargas, e Minas, que produz grãos, e Minas, que produz minérios, o dinheiro que poderia estar sendo investido aqui está indo embora para São Paulo. Então, essa comissão que foi criada aqui na Assembleia, ela é muito importante para que a gente articule não só os mineiros e as mineiras, mas também aqueles que estão lá em Brasília para brigar por Minas Gerais. Porque essa é a oportunidade que a gente poderá ter para investir na malha ferroviária para o transporte de cargas e transporte de passageiros. Marília, até com relação a isso, que eu acho que é fundamental, né? E é preciso que o governo... Parece que Minas fica esquecido aí nesse investimento, né? E agora, recentemente, hoje até estava ouvindo, o prefeito de Belo Horizonte está conseguindo com a VLI, né, recursos para tentar resolver aqui a questão do anel, fruto de uma indenização que a concessionária da rede ferroviária, a antiga rede ferroviária, vai ter que executar. Como vai executar, né, alguns trechos aqui, mas existe o impasse da desapropriação, quem paga, quem não paga. Existe, mas olha, para você ter uma ideia, chamado burocracia. Mas olha aqui, eles estão... a gente estava em audiência agora, é uma ação do Ministério Público, então eles estão tirando o recurso que poderia ser investido em ferrovia para investir em obras na rodovia. E não é a primeira vez, porque... Esse é um problema você sério. Pega o metrô, o próprio problema do metrô, quando a gente discute, por que o metrô... Não, todo programa que faz é o problema do metrô. Porque o problema do metrô é muito mais grave. Hoje, o nosso metrô tem uma tarifa que é, na verdade, 40% maior do que ela deveria ser, porque o nosso metrô é superavitário, ou seja, ele dá lucro. E esses 40% que ele tem de lucro é utilizado para poder bancar os metrôs de Ceará e de Pernambuco. Rio de Janeiro também, mas Rio de Janeiro não é superavitário, ele empata. Então, na verdade, nós estamos, para você ter uma ideia, o metrô em Pernambuco, em Recife, arrecada 1,5 milhão por ano numa passagem de 50 centavos, tá? E gasta 26. No Ceará, ele arrecada 1,2 milhão por ano e gasta 53. E aí a gente pega o dinheiro do nosso metrô todos os dias e coloca para lá. As linhas de lá são ampliadas, as nossas não. É o mesmo processo que a Marília está falando, de que sempre é o seguinte, a nossa representatividade a nível federal falha um pouco nessas questões, principalmente na questão de mobilidade. Aliás, o Nordeste tem muito menor representatividade do que Minas Gerais, né? Consegue muito mais recursos. E eu que tenho lá, por exemplo, você pega o metrô de Betim, que era a segunda etapa a ser realizada, e há 30 anos que não acontece, mas está aqui o Barreiro, que é com poucos recursos, e integrar o Barreiro até e acabar com a questão da mobilidade hoje, que afeta diretamente o chegar e sair de Belo Horizonte. Não, chega a ser irracional, porque integrar o Barreiro faz o metrô ser muito mais lucrativo. Verdade. E, nesse sentido, conseguir ter ainda mais dinheiro para expansão e para poder fazer expansão em todos os lugares. Não é lógico, porque os metrôs de São Paulo, de Belo Horizonte e Rio de Janeiro têm um custo tão alto para poder bancar outros metrôs. A mesma coisa, a Pro Ferrovias agora aqui na Assembleia tem atacado. Não faz sentido você pegar a maior malha ferroviária do Brasil e utilizar ela para bancar obras em outros locais. Haverá tempo hábil para conseguir resultados assim expressivos, já que a gente já está no final da legislatura, né? Já está no final do ano, as passando para o concessões não segundo foram semestre. renovadas, existe um processo. O processo de São Paulo já está mais adiantado porque foram feitas audiências públicas. Mas nós entramos na hora certa no sentido de Minas tem que ser ouvida, nós temos que promover as audiências aqui e nós queremos que os recursos sejam aplicados aqui. Essa questão, uma coisa é o metrô, nós queremos mais investimento no metrô.
Agora, enquanto o metrô não vem, nós queremos utilizar os trilhos que estão lá, prontos para ser obedecer colocado uma um trem. proporcionalidade, né, Marília? Então, acho que São Paulo tem as ferrovias, Minas tem, a maior malha é nossa, que então tem que haver uma proporcionalidade, e é neste momento da licitação que nós temos que dar o grito no bom sentido. Em São Paulo está sendo compartilhado o trem de carga e o trem de passageiro. No Rio também tem o trem que opera. Só aqui na região metropolitana que não pode compartilhar. Em Minas Gerais nós não temos metrô, nós praticamente não temos metrô, nós não temos trem, é só rodoviário. Então nós precisamos avançar em Minas Gerais. E isso depende de quê? De articulação política. Bom, vamos só tocar o nosso barquinho aqui, que a gente tem outros desafios da região metropolitana, da região central, além da questão da logística, que é uma questão da segurança que tem afetado todas as regiões de Minas, e aqui também não é diferente. A gente quer mostrar agora uma reportagem que mostra que os moradores de Minas viveram momentos de terror com os ataques a ônibus recentes. Não sei se vocês vão lembrar, 26 cidades mineiras estavam na mira de ataques criminosos. O assunto é manchete em toda a imprensa. Foram mais de 40 só em Minas Gerais. Os alvos são principalmente ônibus, mas viaturas do sistema prisional também foram incendiadas. Nós não podemos conviver com atos de terrorismo. Ônibus parados, aí, incendiados, com passageiros. Então tem com certeza uma situação seríssima. Entre as cidades atingidas, a maioria do Triângulo e do sul do estado. Criminosos comandando dentro do sistema. O que aconteceu com o sistema em Minas Gerais? Minas Gerais está sendo o 14º estado do Brasil que está tendo ações como essa. Nós já tivemos em vários do Nordeste, tivemos no Sul, tivemos no Espírito Santo, tivemos em Santa Catarina. Bom, aí isso nos dá aí uma oportunidade de falar da questão de segurança. Esses ataques parece que ou foram pontuais ou não foram pontuais, existe essa discussão. Fato é que a segurança pública na região metropolitana de Belo Horizonte está deixando a desejar, as pessoas estão com medo, os assaltos aumentaram. Vamos discutir um pouquinho o que pode ser feito até para o próximo governo para tentar melhorar isso. Olha, na verdade, eu acho que o sistema está falido. Não é desse governo, é de vários governos que passaram por aí. Eu acho que o governo não consegue adimensionar, né, o número necessário em função de receita, em função de aposentadoria. Você fala o número de policiais adequado. Então, não tendo segurança, há uma facilidade. Antigamente ninguém ia para o interior de Minas. E hoje está havendo um aumento acentuado, né, principalmente no assalto a bancos e tudo. Mas eu acho que nós estamos com uma carência muito grande de uma polícia civil hoje que está deixando a desejar, porque está, de uma certa forma, esfacelada. A polícia civil hoje está precisando de... Né? E uma polícia militar que depende de um aumento do contingente policial e que não consegue, porque quando você consegue fazer um concurso, a maioria já aposentou, então aquilo é só enxugando o gelo, né? Então nós estamos vivendo, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, um clima de insegurança, apesar que algumas autoridades falam que tem melhorado, mas eu na minha cidade de Betim eu não vejo isso não. Eu vejo que tem aumentado, né? E isso traz até uma preocupação muito grande até quanto aos investidores. Quando você vai medir pelo aumento da violência, você acaba afastando muitos investidores de irem para uma determinada cidade. Tá. Eu acho que, bem rapidamente, no Brasil e em Minas, se investiga muito pouco, então não se sabe qual que é a causa. Estava queimando ônibus para quê? A população ficou apavorada, mas e aí, qual que é a satisfação que você dá para a sociedade? Basta falar que prenderam alguns, 40, 50? Ou então é o terror pelo terror, né? É o terror então, mesmo. nós precisamos cobrar mais de uma política de segurança que ela investigue mais, que nos aponte causas, porque é através do enfrentamento das causas que a gente tem mais resultado. Então, nós investigamos pouco, nós encarceramos muito e às vezes encarcera as pessoas por um determinado tempo, muito mais tempo, sem julgamento, né? Tá lá o sistema prisional lotado, em péssimas condições de tratamento, de recuperação daquelas pessoas que estão lá, né? E uma população que hoje prefere ficar dentro de casa,
do que andar pelas ruas. Porque também não tem políticas sociais voltadas, né? Isso. Então, e além essa questão é importante, a gente tem uma população que fica dentro de casa, e quanto mais fica dentro de casa, mais as cidades ficam inseguras. É aquela história, né? Quando a população ocupa um espaço público, ele fica mais seguro. Com essa crise, houve redução nos investimentos de ações sociais. E com a crise, só complementar, e com a crise ainda agravada do sistema, porque o sistema de defesa não pode ser apenas reprimir, investigar e encarcerar. Tem que ter políticas de prevenção, né, que garanta mais oportunidades, por exemplo, para a juventude. Né? Então, como as políticas hoje sociais, nós temos uma diminuição de recursos e as políticas sociais estão sendo dizimadas, então nós temos um problema agravado, que é o problema da violência e o medo da população, dos investidores, no sentido de garantir uma vida mais tranquila nas nossas cidades. Olha, antes de tudo, eu separo de maneira muito drástica o que aconteceu da questão dos ônibus com a questão da violência. A violência em Minas Gerais caiu, cerca de 12% dos crimes violentos. Em Belo Horizonte, essa queda foi de 19%, quase 20%. E por que não se percebe? Porque a sensação de insegurança, sensação de insegurança, ela entra também da forma como o crime acontece. Por exemplo, você pegar e incendiar ônibus é uma coisa que não afeta uma pessoa. Uma pessoa ser assaltada é um crime violento. Você incendiar um ônibus é um crime contra 50, 100, 200 pessoas que vão ficar. Isso aumenta drasticamente a sensação de insegurança. E é por isso que o crime organizado usa esse método. Porque esse é um método muito parecido com o terrorismo. Você faz isso justamente para aterrorizar. Agora, o problema brasileiro hoje é que a gente tem o crime está organizado e as instituições brasileiras não estão respondendo a tempo. Não respondem por quê? Porque não existe fora do Brasil, não existe nenhum outro país, e aí eu falo do menos evoluído ao mais. Não existe nenhum outro país onde a instância que previne o crime não pode operar as próprias leis criminais. Então, quem faz lei criminal no Brasil hoje, penal? Governo federal. Quem opera o sistema de segurança? O Estado. O Estado. Isso não existe. Em qualquer outro país, pega os Estados Unidos, por exemplo. Às vezes o município. Existem leis penais municipais porque lá tem polícia municipal. Até concordo com você quando você fala aí que às vezes a sensação na questão de homicídio pode ter diminuído. Mas nos outros itens eu sinto que tem aumentado, principalmente na região metropolitana. E aí eu vou te dizer por quê. Porque as pessoas hoje também perderam aquela crença de ir lá fazer uma ocorrência, não vai, então a sensação aumenta. Claro que quando você fala aí que ocorre um incêndio no ônibus, isso aí dá uma dimensão que pode aferir os resultados e passar uma impressão diferenciada. Mas eu acho que aí não é culpa do governo do Estado, é culpa de todos, que a segurança é dever de todos. Eu acho que o governo federal deixa de investir, o governo do Estado também não tem investido à altura, até porque nós estamos vivendo uma crise econômica das mais graves que nós já vivemos em toda a história, e o município às vezes tem uma guarda municipal que está lá atendendo, mas que não pode ser armada, né, que até hoje não se definiu. Por isso que quando a gente fala no PDDI, que é o Plano, né, Diretor de Desenvolvimento Integrado, eu acho que isso aí é fundamental, né? Apesar de existir no meio do caminho essa burocracia, e eu cito até um exemplo aqui, até mudando um pouquinho o tema aqui, olha, não adianta. Alguns empresários fugiram de Minas Gerais, porque quando vinha aprovar um projeto aqui, eu vou te dar um exemplo tácito, lá de Betim, a MRV fez um grande empreendimento lá, que na minha opinião tinha que ser aprovado assim, rapidamente. Ela fez um distrito industrial para atrair empresa, ali era reconstruir, se o cara quisesse alugar uma menor, maior, ela demorou simplesmente 12 anos para aprovar um projeto, porque a burocracia é um negócio incalculável. Hoje nós aprovamos anteriormente, né, uma parceria com o governo, através de um convênio, que habilitou os municípios que estão devidamente preparados lá na classe 4, e agora recentemente nós entramos com um projeto, né, Marília, está tendo a ser revisionado, para tornar o decreto em lei aqui para abranger a classe 5. Claro que nós estamos dando aos municípios uma condição e uma autonomia
para que eles possam também licenciar, mas tem que ter responsabilidade. Mas a burocracia está parando aí. Então, se não houver a integração, nós vamos ter muita dificuldade de buscar o desenvolvimento econômico para a nossa região. Só voltar ao assunto de uma coisa que você falou, Ivan. A sensação de insegurança contribui muito para a questão dos crimes não violentos, tá? Furtos, principalmente. Acho que furto é o que mais atinge a população. Por quê? Nunca se prendeu tanto no Brasil, tá? E resultado disso, o nosso sistema carcerário está superlotado. Por que está superlotado? Alguns anos atrás se criou a jurisprudência que é onde os crimes de menor potencial ofensivo não vão para dentro de uma penitenciária enquanto elas estiverem superlotadas. Isso cria dentro do próprio, de quem pratica o crime, do próprio policial, dois sentimentos que são muito parecidos. Eu vejo isso absolutamente todo dia, converso com vários policiais, todos me falam a mesma coisa. É a sensação de estar enxugando gelo. Você pega aquele menino que estava furtando, leva ele para a delegacia, o delegado autua, indicia, mas solta. E ele volta a cometer de novo. E ele volta a cometer o crime porque não tem uma vaga para ele no sistema penal. E pior, o policial, a partir do momento que ele prendeu, ele está se comprometendo a uns 100 números, tá? De, vamos dizer, 20 a 25 anos de testemunhos em juízo sobre aquele crime. Cada pessoa que um policial prende são 25 anos de diferentes processos penais que ele vai ter que comparecer em juízo para prestar depoimento, tal. Um policial, quando ele aposenta, ele não para de trabalhar. Nossa Senhora. Eu conheço vários policiais aposentados que vão quase que diariamente à justiça poder prestar depoimento sobre algum crime que aconteceu 15, 16 anos atrás. Então, isso é um processo onde o próprio sistema de segurança se cansa de entrar dentro daquele processo. E a gente precisa mudar. Isso vem pela própria lentidão, pela própria sobrecarga do judiciário. Ou seja, o nosso sistema ele precisa mudar muito, e ele precisa mudar muito rápido. Ele não pode ficar centralizado no governo federal do jeito que está. Isso eu falo das regras e dos recursos. Ele não pode ficar burocratizado do jeito que está, a nível de sobrecarga do judiciário e permitir que o sistema prisional fique tão superlotado. E ele não pode ficar do jeito que está, no sentido de que o policial não se sinta confortável mais em fazer uma prisão quando ele acha que a prisão é de menor potencial ofensivo. Nós estamos discutindo segurança, né? Mas eu acho que o mais importante, nós não estamos falando. Se não tiver uma ocupação da juventude, sim, com escola de tempo integral, com investimento no esporte, a prevenção é sempre mais barata. Investimento no espaço urbano. Nós estamos no curativo, investimento no espaço urbano. Eu e a Maria estivemos lá numa área ali em Contagem, na maneira de um parque, uma área espetacular lá que podia estar servindo para 1000 coisas lá, multiuso, né? Está lá abandonada. Parada, sujeita a ser invadida lá. Então, quer dizer, não tem uma política pública voltada para a ocupação da juventude. Não é só aumentar o contingente policial. Nós temos que buscar ações paralelas aí, sim, e isso é dever de todos. Principalmente porque um adolescente não pode pensar que o crime compensa mais do que estar vivendo uma vida honesta. Ou um policial desmotivado. Ou um policial desmotivado. Bom, vou pedir a licença de vocês para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar dos desafios para o desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Até já. De volta, então, com o segundo bloco do Assembleia Debate. Hoje a gente está falando dos desafios da região metropolitana de Belo Horizonte e do território central do estado. Caiu a caneta, desculpa. E a gente não pode falar de desenvolvimento sem falar da sobrecarga que vive hoje os municípios, né? Os municípios estão endividados e acabam também tendo uma sobrecarga de gastos e é muito comum vocês receberem prefeitos aqui nos gabinetes reclamando dessa questão das dívidas. Eu queria uma rodada final, principalmente porque a gente tem aqui dados de que a saúde dos municípios é a mais afetada com a questão do endividamento dos municípios. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Olha, eu acho que a saúde é um negócio que nos preocupa muito. A segurança realmente preocupa muito, mas a saúde, nós estamos vivendo um verdadeiro caos.
Estou vivendo no município de Betim, eu estou vendo o que é, e é uma regra. Né? Não só Betim, como em Contagem, como em Belo Horizonte. Né? A gente está vendo aí um sistema de saúde também que não vem funcionando. Né? Quando você pega na segurança pública, quer dizer, os municípios têm que participar de uma parceria, alugando imóvel para a polícia, cedendo funcionário, pagando gasolina. É isso que nós temos que ver. Quem é quem nesse processo? Como é que o governo federal participa, o estadual participa, o município participa? Porque o município hoje já está sobrecarregado. Então, se ele tem mais essa sobrecarga e às vezes a receita do município está diminuindo, mas a despesa está sempre aumentando. Você tem um crescimento vegetativo a cada ano que coloca o município em risco. E aí vem o Tribunal de Contas, se você ultrapassar, você tem que mandar a gente embora, um verdadeiro caos, mas é lógico que os municípios também têm que se enquadrarem no sentido de buscar, com o aperfeiçoamento da máquina, com a tecnologia que nós estamos avançando aí, ajustar para que realmente o gasto com o pessoal chegue dentro do limite acessível. Nós temos uma situação que é o seguinte, aos municípios cabem muitas atribuições, mas a arrecadação ela é muito concentrada na União. E com um debate também, pegando a região metropolitana, você tem uma situação muito diferente das cidades. Você tem uma cidade de Belo Horizonte, uma cidade de Betim, uma cidade de Contagem, que tem uma arrecadação razoável. E outras cidades que não têm uma arrecadação razoável, muito pelo contrário. Aí o prefeito fica dependente só do fundo de participação dos municípios. Fundo de participação de municípios e dependente também da solidariedade, por exemplo, com os municípios que têm uma maior arrecadação. Então, por exemplo, você pega a cidade de Contagem, que atende moradores e moradoras da cidade de Ribeirão das Neves, que atende a cidade de Esmeraldas, como também muita gente de Contagem que é atendido na cidade de Belo Horizonte. Essa situação ela poderá se agravar ainda mais. Por quê? Porque além da gente sempre ter tido recursos insuficientes, por exemplo, Ivaí citou a situação da saúde, mas é a educação, é a assistência social, é a política de esporte, de cultura, de lazer, porque tudo isso é importante para garantir qualidade de vida. O que nós temos agora? Nós temos uma situação que se agrava com a aprovação da PEC 195, que é o quê? Congela os recursos da União por 20 anos. Então, se hoje a situação da saúde está grave, seja porque não tem um medicamento na farmácia, porque não consegue uma consulta especializada, porque não consegue uma internação ou um médico, essa situação poderá ser agravada porque os repasses estão diminuindo para os municípios. Então, nós temos que revogar essa PEC, porque a situação hoje está grave, vai se agravar ainda mais. Se não for revogada essa PEC, nós não vamos ter atendimento de médico no posto de saúde. Marília, sabe o que é importante, necessário? Eu acho que é o Pacto Federativo. Nós estamos numa política que a gente sabe que as coisas acontecem no município, né? E o município fica de pires na mão, atrás do governo do estado, do governo federal. Então tem que haver um novo Pacto Federativo, onde o governo federal tem que abrir mão de parte da sua receita, criar o que é dever, o que é obrigação, para o dinheiro ficar mais no município do que no estado e no governo federal. O Ivaí bateu na veia. Já repararam que todos os problemas que nós citamos aqui, todos estavam diretamente correlacionados a algum problema no governo federal, algum problema no governo do estado, dentro dos municípios. Ou seja, é impossível você manter um Brasil onde 70% do dinheiro esteja no governo federal, 20% nos estados e 10% no município, mas 70% dos problemas estejam no município. É completamente irracional. E pior, é um retrabalho e um dinheiro que você joga fora, porque hoje com o sistema eletrônico mudou, mas a estrutura é basicamente a mesma. Você vai pagar seu imposto, tem que ter a Receita Federal aqui. Receita Federal não fica em Brasília. Tem Receita Federal, tem um prédio da Receita Federal em Belo Horizonte, tem Juiz de Fora, tem um tanto de lugar. Você tem que ter funcionário nos municípios para poder fazer a Receita funcionar. Aí você pega esse dinheiro, manda para o governo federal, que precisa ter a administração, o Ministério de Planejamento, para poder pegar esse dinheiro e distribuir entre as secretarias. Cada um tem um fundo, cada um tem seus funcionários para cumprir. Para cada um desses fundos tem o Tribunal de Contas, tem o próprio Congresso Nacional, tem o Ministério Público Federal para poder fiscalizar esse dinheiro. Pegou esse dinheiro, distribuiu entre os ministérios, vai mandar para os governos. Chegou no governo, a maioria das vezes entra no Caixa Único. Entra no Caixa Único, você precisa ter de novo algumas secretarias para poder administrar.
Aí esse dinheiro é separado entre as outras secretarias que vão administrar esse dinheiro com mais aquele aparato de Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. Acabou o dinheiro. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que o dinheiro de subir para poder descer de novo, perde-se. Isso, gente, isso é em números. Isso é comprovado, né? Isso é comprovado. A Inglaterra, no governo Margaret Thatcher, eles fizeram essa análise e descobriram exatamente a mesma coisa, com a diferença que o caso do Brasil é mais grave. Eles descobriram que 60% do dinheiro que saía dos contribuintes, até voltar a eles, 60% tinha sido gastado com funcionários administrando o trânsito de recursos. No Brasil, isso está em 65%. Tá? E nós estamos falando de 30 anos depois. Nós gastamos dinheiro só de gente para poder ficar vigiando o dinheiro e depois entregar para o outro. Não faz sentido. E eu queria só voltar um pouquinho na questão da dívida do Estado com os municípios, que a gente teve, os prefeitos estão reclamando, a gente tem principalmente na saúde. Eu queria que vocês falassem da questão da saúde, porque a gente tem a questão de hospitais, hospitais filantrópicos que estão passando dificuldade. Quer dizer, o município acaba tendo que pagar, porque a justiça obriga a pagar remédio, obriga a internar. Fica aquela situação. Eu queria que vocês comentassem nas cidades de vocês como é que está isso. Nós temos leis que não estão sendo cumpridas, não só na saúde. Você tem a União e o Estado que tem que passar um repasse constitucional, não repassa. Tem que passar para a educação, também não repassa, pelo menos em tempo hábil. Você tem uma legislação agora que toda criança de 0 a 6 anos tem que estar na escola. Pararam os investimentos de construção de escolas de educação infantil. Ou seja, nem toda criança... Que é a obrigação do município. Que é a obrigação do município, mas não tem escola, não tem vaga. Aí faz sorteio. Então, hoje nós temos muitas leis, mas as leis não estão sendo cumpridas. Por quê? Porque os municípios não têm recursos, seja porque não tem arrecadação própria, seja porque o Estado não repassa integralmente os valores, seja pela concentração dos recursos que está na União e até o recurso chegar lá, né, não chega em tempo hábil para que o município tenha essa autonomia para fazer a sua gestão. Quantos governadores municipal deixaram de investir o percentual exigido da Constituição com a saúde? A ponto do Tribunal de Contas ter que fazer, né, em vez de um TAC, um TAG, que era um termo de ajustamento de gestão recente, né? Teve que fazer o TAG para tirar os governadores. Agora, eles estão querendo aprovar lá no Congresso, devido à queda de receita, né, a questão da responsabilidade fiscal. Né? Eu acho que tudo tem que ser ajustado, mas não pode afrouxar, porque realmente nós não podemos viver esse sistema. Fizeram um TAG para os ex-governadores, mas não fizeram para muitos prefeitos que foram punidos por não ter cumprido o mínimo exigido, às vezes, com a educação e com a saúde. E tem um problema que está sendo agora discutido, que é um tema que tem que ser debatido, inclusive, aqui na Assembleia, que é os prefeitos, prefeitas, talvez para tentar resolver o problema, acham que privatizar a saúde é o melhor remédio. Não é. Às vezes o problema da privatização da saúde fica mais caro do que a gestão pelo poder público municipal, que é um tema que a gente tem que debater. Só maneira de sair fora do percentual ser gasto. Na verdade, sai fora, inclusive, da cobrança pública, né? Porque quando você, por exemplo, terceiriza uma UPA, né? Para quem que o cidadão vai cobrar? Não, lá está terceirizado, não tem quem é o responsável pela cobrança, né? Mas a população está sofrendo com a política de privatização. Estão falando agora até em privatizar as farmácias distritais. Em Contagem tem um modelo de farmácia distrital. 16 farmácias. A população morre de medo dessas farmácias serem dizimadas, eliminadas, extintas e entregar, como em vários municípios já existem, a distribuição de medicamento pelas farmácias comerciais. O que vai acontecer? A população vai ficar sem remédio. E qual empresário também vai querer investir sem ter uma contrapartida muito boa, né, de um retorno garantido de um sistema como esse? Olha, o sistema de saúde privado, o principal que eu conheço é o sistema americano. E ele, comprovadamente, é o que menos funciona no mundo. É onde mais se gasta para menos se viver. Tá? Para você ter uma ideia, na Europa gasta-se metade do sistema americano, um cidadão europeu
paga para o Estado menos do que um cidadão americano paga para um hospital para poder viver 10 anos a mais do que nos Estados Unidos. O sistema de privatização no qual a gente está se espelhando hoje com o sistema americano é um sistema falido e em rediscussão pelos próprios americanos. Tanto que teve aquela discussão dos Obamacare, que é toda aquela situação. Então, quando a gente vai discutir gestão, todos esses problemas, o grande problema do Brasil e aí eu vou trazer isso até para dentro do parlamento. O grande problema do Brasil é que tem tanta gente despreparada, fazendo tanta lei demagógica, com o único intuito de parecer bonitinho no discurso, que acabam destruindo uma economia. Vou dar um exemplo claro aqui, Lei Candir. A Lei Candir faz de Minas Gerais um estado pobre que deveria ser extremamente rico. Nós temos de déficit da Lei Candir 1 ano de arrecadação desse governo, 81 bilhões. Nós poderíamos pagar, se a gente só recebesse do governo federal todo o dinheiro de ICMS que nós não podemos cobrar do nosso maior bem, que é o minério, tá? Se a gente só pegasse do governo federal de volta o que ele exportou de minério, tirando do nosso imposto, porque o imposto dele, do governo federal, continua sendo cobrado, mas ICMS tem que sair 0, tá? Aí eles tiraram o ICMS do minério, 81 bilhões de reais. Minas não estaria endividada, Minas não estaria com problema de atraso de salário, isso por causa de uma lei. E aí, outro dia estava tendo problema dos caminhoneiros na estrada. Qual que era a proposta do governo federal? Vamos tirar o ICMS da gasolina. Uai, peraí. Cheio de imposto federal, cheio de arrecadação, eles com 70% de dinheiro. De novo, demagogia, sem entender achar que na hora de remover imposto, eles tiram todos os impostos dos estados, tiram todos os impostos dos municípios e não percebem que no final a conta acaba caindo lá em cima de novo. E hoje a gente acabou de discutir 3 grandes exemplos de 3 grandes blocos onde a conta acaba no governo federal. Pode completar, deputado. Eu acho que tudo isso é importante, nós estamos discutindo, mas estamos deixando de discutir 2 temas importantes aqui, que é a questão dos lixões e a questão da mobilidade. Eu acho que é o seguinte, nós estamos aqui com empresas, nós estamos virando o ABC de São Paulo antigamente. As empresas não querem vir para aqui porque não tem a segurança de ter uma rodovia, de ter tempo de chegar a mercadoria e de sair. Por exemplo, o Rodoanel parou aí, era para privatizar, ia facilitar o acesso para o aeroporto, para chegar lá em Caeté, né? Nós temos a Asa Sul, que liga da Fiat até o Jardim Canadá, e tem outro Jardim Canadá até sair Caeté. Então, nós estamos aqui, é uma necessidade de uma discussão desse investimento, porque senão nós não vamos conseguir atrair o empresariado para cá. Coloca a volta do trem aí, né, Ivaí? Não, porque claro. Só o Rodoanel não, tem que ter o isso trem é fundamental, também. Isso é fundamental. Isso Os é algo trilhos, barato aqui. Coloca o trem nos Marília, trilhos. tem que colocar o trem nos trilhos, que é uma coisa barata, e nós não podemos permitir. Com E toda a resolve o problema de importância, mobilidade. com toda a importância do transporte de carga, mas pode ser, como já foi feito em outros estados, uma compatibilização para que tenha o de carga e o transporte passageiro. Tá legal. Eu só queria complementar na fala do deputado Irã que o programa também tem a intenção da gente falar dos destaques dessa 18ª legislatura. E um dos destaques foi o trabalho intenso dos deputados para tentar arrecadar essas perdas que tiveram com a Lei Candir e o acerto de contas entre o Estado e a União para que o Estado conseguisse reaver dinheiros perdidos em outras épocas. E falando também em destaque da 18ª legislatura, já que a gente está com a presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres, eu queria que a gente falasse um pouquinho do trabalho da comissão. Recentemente vocês visitaram também abrigos infantis, principalmente sobre aquela questão de separação das mães e dos bebês, as mães em estado de vulnerabilidade, mulheres que estavam dependendo de drogas para viver, e essas mulheres tinham os bebês retirados, e a Comissão Extraordinária das Mulheres fez um intenso trabalho para tentar juntar essas mães e esses bebês. E como que foi isso? Pois é, nós tivemos uma vitória nessa luta, porque deputado Ivaí, deputado Irã, vocês acompanharam intensamente esse debate. Nós tínhamos uma situação aqui em Minas que os direitos da mulher, da mãe e da criança estavam sendo violados.
A criança nascia na maternidade, em situação de vulnerabilidade aquela mãe, e em função de uma normativa do Tribunal de Justiça, aquela criança era retirada da mãe e muitas das vezes estava sendo adotada esses meninos que eram retirados das mães. Então a Comissão de Mulheres atuou, nós intermediamos uma reunião com o Tribunal de Justiça e a gente conseguiu revogar a normativa, voltando à situação anterior, onde se procurava o Conselho Tutelar e ele acionava toda a rede protetiva no sentido de amparar a criança e as mães aqui em Belo Horizonte. E agora, recentemente, nós fizemos uma visita nos abrigos. Realmente, as políticas sociais aqui em BH, elas estão bem mais avançadas, viu, Ivaí? Impressionante nos abrigos, como as crianças estão sendo tratadas, as mães, né, que vão visitar os seus filhos, e eles atuam na perspectiva de que o filho volte para os braços das mães em outra situação, né? Então, é uma vitória da comissão e eu já aproveito e peço o apoio dos deputados aqui, que participam sempre dos nossos debates. A nossa comissão hoje de mulheres, ela é extraordinária. E nós temos o compromisso da mesa de diretora de, ainda nessa legislatura, transformar a comissão extraordinária em comissão permanente, para que essa ação que a gente tem tido nessa legislatura de defender os direitos das mulheres contra as violências que todas nós sofremos, essa comissão ela tem uma justificativa na sua existência. Está apoiado, tá vendo? Se depender dos dois? Depende da bancada do PMDB. A nossa bancada já é... Ela é sensível. Já é muito sensível, porque nós temos a Celis Laviola, que é uma excelente deputada. Que tem apoio do presidente da Ucleve, né, que deu toda a cobertura na criação da comissão. Inclusive, vamos concretizar, né, gente? Vamos concretizar agora, hein? Temos que fazer, eu acho que é um trabalho... Eu sou filho de mulher política, guerreira, foi a primeira mulher prefeita da região metropolitana. Eu sei o que é a importância das mulheres na política, porque... Hoje a gente discute 30%, né? Naquela época, quando minha mãe entrou, era 0%. Então, tem sempre que ampliar. E na minha casa eu tenho um dos melhores exemplos sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que sempre dar apoio. Aliás, apoio não. Isso tem que ser uma obrigação. É errado imaginar que um país onde 52% da população seja mulher, que a gente tenha menos de 10% de mulheres dentro da casa. É muito pouco. A gente já está caminhando, mas a gente não pode falar também em desenvolvimento regional sem falar em educação, né? A gente quer trazer aqui para vocês discutirem que nessa 18ª legislatura foram intensos os trabalhos dos parlamentares em relação à educação. Os professores tiveram portas abertas aqui na Assembleia para várias discussões, para vários caminhos. A gente quer mostrar agora, falar um pouquinho da PEC da educação, que recentemente os professores que foram recebidos pelo presidente da Ucleve, que garantiu que a PEC, que garante o pagamento do piso salarial para os professores, seja aprovada também nessa legislatura. Vamos ver o VT. Uma comissão de professores foi recebida no Salão Nobre pelo presidente e pelo primeiro secretário da Casa. Eles cobraram a aprovação da proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório, na Carta Magna do Estado, o pagamento do piso salarial para as carreiras da educação. O Sindiúti condiciona a normalização do calendário de aulas nas escolas estaduais à aprovação da PEC. Nós estamos ainda em estado de greve. Nós não estamos realizando a reposição dos dias que foram paralisados, para entender que ainda não acabou a nossa campanha, né? Depende da aprovação dessa emenda constitucional. E acreditamos que ainda esse semestre, antes do recesso, nós consigamos aprovar, né, a PEC do piso. A PEC do piso salarial já está pronta para ser apreciada no plenário, mas antes é preciso que os deputados votem 12 vetos do governador a projetos aprovados pelo Legislativo. Essas matérias estão trancando a pauta de votação. Os deputados garantiram que não haverá recesso parlamentar sem que a PEC seja aprovada. Demos a eles duas garantias. A primeira é de que assim que os vetos forem votados, a primeira matéria a ser colocada em pauta é exatamente esta PEC do piso. Segundo, que nós não colocaremos a LDO, Lei de Direitos Orçamentários, para votação, enquanto não se votar a PEC. Significa que não haveria recesso antes da votação da PEC da educação.
E eu quero só perguntar aqui, passar a palavra, porque a gente não pode falar de desenvolvimento das regiões, das cidades de vocês, sem a gente falar de educação e da importância também dos professores nesse processo todo. Nós tivemos avanços, que foi esse compromisso de Minas Gerais pagar o piso, como tivemos avanços também na questão dos concursos públicos que foram realizados. Então, hoje é possível em Minas Gerais a gente discutir de fato carreira, né? Porque nós temos um grande número de trabalhadores que fizeram concursos públicos e estão sendo convocados pelo governo do estado. Mas em função agora das dificuldades, o governo tem tido problemas em honrar esses compromissos. Nós estamos com o problema do parcelamento dos salários, a bancada, né? Aqui na Assembleia, as bancadas têm feito apelo no sentido de que o governo priorize estar em dia com os salários dos trabalhadores, não apenas a educação, mas todo o funcionalismo, mas a gente compreende um pouco das dificuldades. Mas eu concordo, né? Educação, ela é uma prioridade, porque através da educação é que a gente garante oportunidades e enfrenta o problema da desigualdade social. Deputado Ivair? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o governo tem que fazer todo o esforço necessário, e aí eu acho que entra na questão do aumento da receita, da busca de investimento, porque todos nós sabemos que os países de primeiro mundo, que até bem pouco tempo não eram de primeiro mundo na Segunda Guerra Mundial, quando passaram a investir na educação, hoje se tornaram grandes potências, né? E não tem como você falar em educação se você não tiver uma boa remuneração, né? Você não qualificar e pagar bem o professorado para você ter realmente uma educação de qualidade, com os investimentos necessários. Mas eu acho que passa aí por é aquilo que eu falei, o governo federal tem que abrir mão de alguma coisa para chegar ao município mais fortalecido. Ok. Deputado Irã, para a gente encerrar. Eu acho que, quando eu vejo, eu só estava vendo a gente fazer essa discussão e eu estou vendo o tanto que a gente cresceu em pouco tempo. Estamos longe do ideal, estamos. Mas há menos de 15 anos discutia-se ainda um problema grave de analfabetismo. Hoje nós estamos discutindo crianças de 0 a 6 dentro das escolas. Nós temos uma das melhores taxas de entrega de segundo grau dos últimos 50 anos e a melhor da América Latina. Então, o Brasil, ele evoluiu muito, e evoluiu muito na educação, muito no sentido de melhor remuneração, porque se você não tiver uma boa remuneração, ninguém vai querer entrar nesse mercado de trabalho, né? Para que você vai ser um professor se você pode ser alguma outra coisa ganhando mais? Vem a nível de estrutura, porque você tem que estar... Uma criança precisa de uma estrutura apropriada para poder se desenvolver. Eu sou filho de um ex-deputado que, quando ele foi eleito a primeira vez, ele era semi-analfabeto. Ele tinha até o 4º ano do 1º grau só, porque não existia escola de ensino médio ou fundamental acima do 4º dentro da região de Venda Nova. E de lá para cá, hoje, só na região de Venda Nova, são mais de 40 escolas de ensino médio estaduais. Ou você pega, não existia centro de ensino supletivo. O que eu acho interessante, ele teve que fazer uma lei para poder criar o centro de ensino supletivo, o primeiro centro de ensino supletivo em Minas, para poder se alfabetizar, para poder continuar. A política, ela vai evoluindo, e sim, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente enxerga que a gente está longe do ideal. E é por isso que eu vejo hoje que essas políticas estão funcionando. Quanto mais a gente tem discussões sobre o que é o ideal da política, e não sobre aquela troca antiga, sobre coronelismo, sobre o sistema completamente fisiológico que a gente tinha há 30 anos atrás, né? Mais isso significa que funcionou, mais significa que a gente está no caminho certo. E é bom ver que as nossas discussões estão crescendo, porque a educação está crescendo também. Ok, gente, muito obrigada então pela participação de vocês.
Deputada Marília, muito obrigada. Deputado Irã, deputado Ivaí, por terem compartilhado a experiência de vocês com a gente aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.